Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cripto Responde do canal do YouTube do criptofácil.com. Hoje a gente vai responder as 6 perguntas que mais recebemos nos últimos 15 dias, então fica ligado aí. Antes de entrar nas perguntas propriamente ditas, eu já vou pedir para todo mundo que está vendo esse vídeo, quem não for inscrito ainda, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, não deixe de dar o seu like ou o seu dislike, né, se você não gostou. Também não deixe de deixar o seu comentário com sua dúvida, com sua crítica, com sua sugestão. Hoje a gente vai estar respondendo 6 perguntas, as 6 perguntas, na verdade, que a gente mais recebeu desde a última edição do Cripto Responde, que já faz mais ou menos 15 dias que foi para o ar. Então, essas foram as perguntas compiladas. Claro que geralmente as perguntas têm uma história ao redor. Então, a gente pegou somente o centro da pergunta, o cerne da pergunta para poder responder. O objetivo do Cripto Responde é funcionar como se fosse um guia rápido de alguns temas e alguns assuntos para as pessoas. Então, já indo direto para a primeira pergunta, é uma pergunta enviada por alguns iniciantes que acessam o nosso site, que acessam o nosso portal de notícias, o criptofácil.com, que é: o que são as altcoins? Então, agradecer a todo mundo que enviou essa pergunta. As altcoins, na verdade, são as alternative coins, são as moedas alternativas em relação ao Bitcoin. Então, todas as outras criptomoedas que não são Bitcoin, a gente chama de altcoin. Hoje em dia até tem surgido as separações entre altcoins e tokens, né, que são os criptoativos que não têm uma blockchain própria, que rodam em cima da blockchain de alguma criptomoeda, só que de uma forma sintética, de uma forma mais rápida, a gente pode falar que as altcoins são todas as criptomoedas que não são o Bitcoin. O Bitcoin ele é o principal criptoativo do mercado, e todos os outros a gente pode chamar de uma forma rápida assim de altcoin. A outra pergunta é bem interessante, que é: o que é um índice de preços de Bitcoin? Essa foi uma dúvida que surgiu de algumas pessoas que viram a primeira edição do Cripto Responde, onde a gente usou um índice de preços de Bitcoin. Na verdade, esse índice de preços a gente mostrou de diversas criptomoedas para mostrar o mercado de um criptoativo em específico, que era o BTT. Então, a gente acessou o CoinMarketCap e muita gente perguntou o que era o CoinMarketCap, como funcionava um índice de preços de Bitcoin ou de outra criptomoeda. Eu vou falar do Bitcoin porque fica mais fácil para a gente ver, e a gente até tem mais exemplos aqui dentro do Brasil, então vai ficar mais fácil para vocês entenderem. O índice de preço de Bitcoin, ele pega todas as exchanges brasileiras, por exemplo, que comercializam Bitcoin, vem o market share de cada uma delas, ou seja, qual fatia do mercado de negociação, do volume elas representam, e com isso eles fazem uma média ponderada entre o volume e o valor do Bitcoin nessa exchange para saber a média de preço do Bitcoin no Brasil, no caso. Então, no Brasil a gente tem alguns principais índices de preço. O que eu acredito que tenha sido o primeiro, pelo menos é o mais tradicional, é o Bitvalor. Então, no Brasil, a gente tem o Bitvalor, a gente tem o Economia, a gente tem o BRICS, que é o Bitcoin Real Index, a gente tem o CoinTrade Monitor. Então, esses 4, eles fazem justamente isso. Eles pegam a participação no mercado de cada exchange brasileira e veem o preço em cada uma dessas exchanges, fazem uma média ponderada e, com isso, eles têm uma precificação média do Bitcoin no Brasil. Ah, Paulo, acessei aqui agora esse site que você falou e vi que o preço entre eles está diferente. Isso é normal, isso é completamente esperado. Por que isso é completamente esperado? Cada índice leva em consideração um determinado número de fatores para decidir se incluem ou não alguma exchange. Então, um índice pode ter mais exchange do que o outro. Então, isso acaba tendo alguma flutuação no preço. Todos esses índices que eu falei vão estar aqui na descrição, então você vai poder conferir e aí você decide qual você vai usar, beleza? A próxima pergunta é: o que é uma stablecoin? Então, que nem o próprio nome diz, stablecoin é uma moeda estável, né? Então, hoje a gente tem alguns casos, são os mais famosos de stablecoin, que são o Tether, que é o USDT, tem a TrueUSD, que é a TUSD,
tem o Gemini Dollar, se eu não me engano é o nome desse, né, da Gemini, da exchange norte-americana. Então, são moedas que são pareadas em alguma coisa, de forma estável. Então, por exemplo, todas essas que eu falei são pareadas no dólar americano. Então, para cada USDT, para cada TUSD emitidos, tem, na teoria, um dólar depositado em uma conta. Então, é pareado. Cada moeda é um dólar. Então, stablecoin é justamente isso. É uma moeda estável porque ela é pareada em alguma coisa. Você pode parear em dólar americano, você pode parear em dólar canadense, você pode parear na grama do ouro. Tem alguns projetos que estão fazendo uma stablecoin brasileira, né, que é pareando no real. Então isso como stablecoin. É uma moeda com par, né, em igualdade. Então para cada moeda emitida tem um de alguma coisa. Então indo já direto para a próxima pergunta, que é o que são hard wallets? Então antes da gente entrar no que é hard wallet, a gente precisa passar no que são wallets. Então wallets são as carteiras onde a gente consegue guardar e receber e transferir as nossas criptomoedas. Isso são as wallets. Hard wallet, que nem o nome está dizendo, né, o prefixo na frente de wallet, é de hardware. Isso que é o hard wallet. Então são carteiras físicas onde a gente consegue receber, guardar e transferir as nossas criptos. A gente tem duas principais marcas no mundo, que é a Ledger e a Trezor, e no Brasil ambas são representadas pela CryptoBR, que é uma revenda oficial e exclusiva dessas duas marcas. Então são carteiras físicas e para quem tem alguma quantia que julgue significativa para si, vale a pena, faz todo sentido investir 200, 300 reais numa carteira física dessas. Então isso que são as hard wallets. Eu particularmente uso a Ledger, eu prefiro a Ledger, mas tem muitas pessoas que preferem a Trezor. Realmente é uma questão de gosto, uma questão de escolha. A Ledger funcionou melhor comigo, no sentido de praticidade e se adequar à minha necessidade. Então, isso que são as hard wallets, são carteiras físicas para você guardar os seus bitcoins, para você guardar as suas criptomoedas. Para quem tem uma quantia que julga relevante, faz todo sentido, eu recomendo fortemente, porque segurança é tudo. Que nem diz o white paper do Satoshi, be your own bank, seja seu próprio banco. Então, para você ser seu próprio banco, você precisa guardar as suas criptos, não deixar na mão de alguém. Então, isso que são as hard wallets e para mim faz todo sentido. A próxima pergunta tem a ver também com carteira, que é qual a melhor carteira para celular? Isso é algo que a gente consegue ver uma evolução ao longo do tempo. Cada vez mais a gente tem visto aplicativos muito interessantes, apps muito legais, que são muito user-friendly, muito amigáveis e que facilitam muito assim você explicar como funciona, pelo menos o princípio básico de operação para um usuário leigo. Então eu recomendo duas, que é a Blue Wallet e a Bread Wallet, que é a BRD. Eu vou colocar o link das duas aqui também na descrição do vídeo. Eu particularmente uso a BRD, ela é uma carteira multimoeda, ela tem suporte ao Bitcoin, ao Bitcoin Cash, ao Ethereum e mais algumas outras criptos que eu não me lembro de cabeça. Então é bem legal, é bem amigável e tem tanto para iOS, né, para dispositivos iPhone, quanto para Android. Então é bacana também essa ser multiplataforma, né? E para fechar as perguntas de hoje, o que é 2FA? Vamos lá, 2FA significa Two Factor Authentication. O Two Factor Authentication, o 2FA, é uma camada extra de segurança, é uma camada extra de proteção à sua conta. O 2FA você pode ativar em todas as suas exchanges, e não só na exchange, né? Tem diversas outras coisas que atualmente usam o 2FA. É um conceito antigo, não sei se vocês lembram, antigamente quando você abria a conta no banco, ou você recebia um cartãozinho que tinha uma sequência de números, tipo 000, uma sequência de número 001, uma sequência de número, e na hora que você ia fazer uma transação, ele perguntava alguma dessas sequências, ou você recebia um token, que era um dispositivo eletrônico no tamanho de um chaveiro que ficava alterando de segundos em segundos, de 30 em 30 segundos, alterando o código ali. E a cada transação que você tinha que fazer,
ele perguntava qual era a sequência que estava ali. Então, isso é uma espécie de Two-Factor Authentication, porque é uma camada extra de proteção. Fora a sua senha, você vai precisar botar algum outro código, alguma outra sequência que libere aquela transação específica. As exchanges, o que elas fazem? Elas liberam para você um QR Code, que você tem que ler esse QR Code com um aplicativo em específico de Two-Factor Authentication, de Authenticator, né, de uma forma geral. E você vai ficar no seu celular com esse aplicativo como se fosse esse token que ficava alterando do banco. Então, no aplicativo, você vai conseguir ver esses números. Eu recomendo o aplicativo chamado Authenticator, que é do Google, e ele também tem tanto para iOS quanto para Android. Então, nele você vai conseguir ler o QR Code que a Exchange vai liberar para você, e ele vai passar a ficar gerando esses números o tempo todo. Nota importante, por segurança, o que é o ideal? Esse QR Code que a Exchange vai liberar para você, tira um print e guarda isso em algum lugar. Porque se você perder o seu celular, se acontecer alguma coisa, você vai perder o seu aplicativo. Então, é sempre importante você ter guardado todos os QR Codes do Two-Factor Authentication que você ativou. Porque em Exchange brasileira, você até vai conseguir, de uma forma relativamente fácil, desabilitar o Two-Factor Authentication para poder entrar com a senha, e isso depois de você provar que você é você. Mas quando você começa a operar em diversas exchanges no mundo todo, isso pode começar a ficar difícil, porque nem todas têm um suporte bom. Então você vai acabar ficando muito tempo tentando provar que você é você. Então guarda o QR Code, tira um print do QR Code, guarda em algum lugar, e é isso. Isso que é o Two-Factor Authentication, isso que é o 2FA. Então, gente, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, e qualquer dúvida, sugestão, comentário, não deixe de mandar pra gente. Tudo isso é muito importante, que é o que faz a gente gravar outros vídeos. Então, valeu, gente, até a próxima.